Qual é a natureza da renovação carismática católica? A paz! Gostaria de continuar lendo para você esse livreto do Charles Whitehead que diz sobre a renovação carismática católica. Por favor, se inscreva no meu canal. Se você já é inscrito, muito obrigada. Convide também os amigos, os familiares a se inscreverem. Assim você contribui com o meu canal, com o meu trabalho. E também deixe o seu comentário, fale um pouco o que você sabe sobre a renovação carismática católica, a sua opinião. Deixe aqui o seu like. Muito obrigada e Deus abençoe você. Alguns momentos eu vou fazer alguns comentários dentro da leitura, certo? Então vamos começar. Qual é a natureza da renovação carismática católica? Por Charles Whitehead, traduzido por mim, Mônica. Esse trabalho é uma versão editada de uma palestra dada para mais de 700 líderes da renovação carismática mundial, em 19 de setembro de 2003, no Centro dos Focolares, Castel Gandolfo, na Itália. Foi pedido para que eu, Charles, abordasse a questão: qual é a natureza da renovação carismática católica? Você sabe? Deixa aí sua opinião. É uma questão muito importante, porque ao passar do tempo, tudo vai ficando muito mais fácil para que a visão original seja perdida. E para que as ideias e práticas engatearem, as quais há pouco ou nenhuma conexão com a razão para este derramamento do Espírito Santo, no qual temos chamado de renovação carismática católica. Nós devemos sempre ser vigilantes, de maneira que não distorçamos ou interpretemos erroneamente o que Deus está fazendo. A maioria das considerações que se seguirão não serão novas para aqueles que na liderança da renovação carismática, que estão na liderança da renovação carismática católica. Mas talvez você não concorde com elas. Algumas das questões talvez sejam de pouca importância em certos países ou situações. E eu talvez esqueça coisas que você considera muito importante. Por que isso pode ocorrer? Porque a verdade é que se nós somos todos membros da Igreja Católica, há diferenças culturais e históricas entre nós. Essas diferenças talvez sejam evidentes de modos menores ou maiores, e as mesmas verdades podem ter uma variedade de expressões. O que é feito em um país talvez não seja apropriado em outro. E o modo como experienciamos a igreja é frequentemente diferente. Os estilos e estruturas de liderança na renovação carismática variam de um país para outro. E os nossos relacionamentos uns com os outros e com a hierarquia pode ser formalizado e estruturado, ou muito aberto e informal. Eu não estou sugerindo que um modo esteja certo e outro errado. É frequentemente o caso que eles são diferentes, simplesmente por nossas circunstâncias não serem as mesmas. Tudo o que eu digo vem do meu próprio entendimento e experiência desse surpreendente e maravilhoso presente de Deus durante o período de mais de 30 anos. Enquanto escrevo sobre a renovação carismática católica, continua Charles, eu tenho consciência que eu estou lidando com algo muito precioso e muito perto do coração de Deus. Estou caminhando sobre uma terra santa e eu faço com reverência. Às vezes, eu referirei à renovação carismática católica e às vezes, com a finalidade de abreviar,
eu referirei à renovação carismática ou à renovação. No contexto desse trabalho, todas as expressões significam a mesma coisa. Eu vou tentar responder 10 questões que perguntam frequentemente sobre a renovação carismática católica. E eu quero começar com as mais básicas. E assim o Charles começa com a primeira questão. O que nós queremos dizer com renovação? A palavra renovação no dicionário inglês Oxford encontra-se a seguinte definição: entre cristãos carismáticos, o estado ou processo de ser renovado no Espírito Santo. Renovação é um processo que usualmente começa com um evento. Deus está sempre fazendo novas coisas em nossas vidas. E todo cristão precisa dessa constante renovação. Enquanto você pensa sobre a minha primeira questão, por favor, olhe para a sua própria vida. Se você está experienciando o trabalho da renovação do Espírito, tente responder o seguinte: o que é algo novo que o Senhor está fazendo em sua vida? Você pode deixar aqui nos comentários ou só responder para você mesmo. O que é o algo novo que o Senhor está fazendo em sua vida? Como eu era antes de começar a experiência da renovação no Espírito Santo? O que tem acontecido comigo? Então, como a renovação no Espírito Santo acontece? É porque nós participamos de uma conferência, ou um curso especial, ou um retiro? Claro que o Senhor usa conferências, cursos e retiros, mas ninguém é renovado exceto pelo soberano ato de Deus, que toca nossas vidas pelo poder do Espírito Santo que nos transforma. São ambos um estado e um processo. Essa transformação e poderosa atividade do Espírito Santo é o que nós queremos dizer quando falamos sobre renovação. Então, minha segunda questão é: o que é a renovação carismática católica? É o soberano poder do Espírito Santo entre católicos cristãos. Não é uma coisa que nos pertença ou que controlamos, através da qual nós somos chamados a entregar as nossas vidas para Deus e dar o poder de volta a Ele, num claro e deliberado ato de entrega. Nós convidamos o Espírito Santo a ter o controle de nossas vidas. Nós permitimos Deus ser Deus e trabalhar em nós através do seu Espírito Santo. Então, pensar que a renovação é nossa para controlar é arriscar cair no mesmo pecado de Adão e Eva, querer ser como deuses. Gênesis capítulo 13, versículo 5. A renovação carismática é o trabalho de Deus, não de homens. Vamos refletir nesta questão mais em detalhe. Quando eu me tornei, isso diz o Charles, quando ele se tornou presidente do ICARS, que é o Serviço Internacional da Renovação Carismática Católica, em 1990, um dos primeiros desafios dele, foi trabalhar com outros na formação dos nossos estatutos. Como parte desse processo, nós tínhamos que explicar a renovação carismática católica e nós escolhemos as seguintes descrições, começando com o que não é. Então ele continua assim: a renovação carismática católica não é um único e unificado movimento mundial como outros são.
Não tem um fundador ou grupo de fundadores, como outros movimentos têm. É um trabalho soberano do Espírito Santo. Não tem cursos de iniciação formal ou lista de filiações. Tendo dito o que não é, nós então tentamos dizer o que é. É uma coleção altamente diversa de indivíduos, grupos, ministérios e atividades, frequentemente bastante independente umas das outras, em diferentes estágios e modelos de desenvolvimento e com ênfases diferentes. Uma das características da renovação carismática é a enorme variedade de expressões e ministérios, todos inspirados pelo Espírito Santo e realizados no seu poder, os quais têm lugar sob sua tutela. Embora nós formamos sobretudo em relacionamentos e interações, ao invés de estruturas, nós todos, ainda assim, compartilhamos a mesma experiência fundamental da poderosa presença do Espírito Santo. Nós todos temos os mesmos objetivos gerais. Nossos modelos de relacionamentos informais são encontrados em níveis locais, diocesanos, nacional e internacional. Esses relacionamentos são muito frequentemente caracterizados por uma associação livre, dialógica e colaborativa. Na minha experiência, muitos grupos sentem-se que eles são parte de uma grande família carismática. Pela sua própria natureza, eles são ligados uns com os outros, mas eles não veem a necessidade de serem integrados em uma estrutura carismática ordenada localmente ou nacionalmente. Eles sabem que eles já são completamente parte da igreja e isso basta. Isso nos traz para uma parte muito importante da nossa resposta para a questão sobre a natureza da renovação. A renovação carismática católica não existe para criar mais e maiores grupos, nem para construir uma grande organização. Não. Nosso simples desejo é ajudar os outros a terem suas vidas cristãs renovadas, do mesmo modo que as nossas têm sido renovadas. Algumas organizações talvez sejam necessárias para facilitar o trabalho do Espírito, mas deve ser mantida no mínimo. O simples desejo de ver vidas renovadas é refletido nas nossas abordagens para a liderança. A natureza da liderança na renovação é oferecer serviço, não exigir obediência e conformidade. Líderes são reconhecidos pelo dom de Deus e através de uma variedade de diferentes procedimentos. São chamados a servir. Para líderes na renovação, não há qualificações especiais requeridas em ordem para se obter avanço ou promoção. Liderança é vista como um dom, bem como uma habilidade. Alguns são simplesmente convidados para exercer a liderança. Outros são eleitos ou nomeados. Alguns se autonomeiam porque eles têm uma visão e compromisso para começar um novo grupo ou ministério. Não há um único e procedimento correto e usualmente nenhuma hierarquia formal. A renovação está sempre sobre os cuidados pastorais dos bispos. A falta de uma estrutura formal pode, às vezes, levar a discordâncias e problemas, e um bispo local pode decidir estabelecer procedimentos particulares se crescem dificuldades. Quando requerido, estatutos podem ser concedidos, dando assim ao grupo
a comunidade ou comitê de serviço um estatuto judicial que se especifica a estrutura deles, escritórios e missão de acordo com a lei canônica. Todas essas características diversas em expressões e em lideranças são a experiência na maioria dos países e eles marcam a renovação carismática católica como diferente de outros movimentos eclesiais. Isso pode ser ambas uma força e uma fraqueza, mas chama a atenção para o fato que a renovação não é um trabalho do homem ou ordenada humanamente. Vem diretamente e soberanamente de Deus. Ele realça também o fato que o trabalho do Espírito Santo pode, muitas vezes, aparentar para nós desordenado. No entanto, nós devemos resistir à tentação de ordenar, mesmo que as nossas estruturas informais e soltas frequentemente faça com que seja difícil para outros órgãos se relacionarem conosco, particularmente porque nós não falamos como uma voz sobre todas as situações. Mas, desordenada como pode ser, nenhuma raiz de iniciativa de Deus na igreja nunca viajou tão longe e rapidamente ou poderosamente como a renovação carismática católica. Isso é porque é um trabalho direto do Espírito Santo, não de homem. As vidas de milhões têm sido transformadas, trazendo nova fé e visão, incendiando-os com um ardor e um zelo para servir o Senhor e seu povo. Hoje, há uma estimativa de 120 milhões de pessoas que testemunharão uma experiência de uma vida transformada do Espírito Santo. Isso no tempo que ele escreveu, né? Que ele fez essa palestra. Através do contato deles com a renovação carismática católica. O Papa Paulo VI famosamente se referiu à renovação carismática católica como a chance para a igreja e para o mundo. Já parou para pensar nisso que o Papa Paulo VI disse? Que a renovação é a chance para a igreja e para o mundo. Olha a nossa responsabilidade de passar para os nossos irmãos essa experiência que tivemos do Espírito Santo em nossas vidas. É exatamente isso, continua Charles, mas tristemente é a chance também que poucas pessoas têm aceitado. Para desenvolvermos mais a resposta do que a renovação carismática católica é, deixe-me colocar essa questão de outro modo. E depois eu continuarei esse vídeo. Não esqueça de deixar aqui o seu comentário, o seu like, deixar a sua inscrição, convidar outras pessoas para se inscrever e compartilhar o vídeo. Muito obrigada e Deus abençoe a sua vida.